E muita falta de luz já. Sim, viu? isso... Barra do Ribeiro, sem luz, ou pelo menos uma parte, claro, né? Ali a região do Tesourinha, sem luz. Bairro Santana tem uma parte já sem luz também. Deixa eu ver o que mais, Viviana. Ó, as escuras também, Avenida João Pessoa... Belém Novo, sem luz também. Ih, caiu a luz em muitos pontos, porque naturalmente isso ocorre vivendo quando a gente tem muito vento, né? Sim, que é porque o que... aí começa a ocorrer aquilo, cai os galhos de árvore em cima da fiação aérea da cidade, e assim ocorre algum tipo de curto e a luz acaba sendo cortada. Acho que o Marcelo Schneider está com a gente Tá, novo. ok. O que parece é que veio do nada, hein, Marcelo Schneider? A gente estava conversando e... agora começou a chuva, gente. Boa tarde novamente. Boa tarde. Agora. A gente te escuta com um pouquinho de... Não tá tão claro assim, mas a gente ouve, Marcelo. Tá, é até por causa do vento também, viu, PG? A gente está tendo, no momento, em torno de 70, 80 km por hora de rajadas aqui no Jardim Botânico. E nesse momento começa a chuva. A nossa estimativa é que as rajadas aqui na Grande Porto Alegre fiquem nessa faixa de 80 a 100. Por isso mesmo que vocês já tiveram vários informes aí de falta de energia elétrica. E foi uma linha de instabilidade que estava prevista desde ontem, né? Pelo forte calor que fez ontem e hoje cedo da manhã, pela queda da pressão e pela época do ano. Tá? Tem uma frente fria que já fez cair bastante a temperatura em todo o interior do estado. Tem regiões na fronteira que elas caíram de ontem de 32 graus para 17, 18, caso de Bagé. E agora a gente deve ter o segundo estágio, ou seja, além da chuva, do vento à chuva. Tá? Ela pode ser bastante forte, intensa, causar alguns alagamentos nessa área metropolitana, também toda a área de encosta aqui da Serra, todo o leste do estado, porque essa linha vai se deslocar em direção ao litoral. A nossa expectativa é que a partir da noite ou madrugada, principalmente, as condições voltem a ficar bem mais estáveis aí no Rio Grande do Sul. Desculpa, voltem a ficar o quê, Schneider? Tive dificuldade para ouvir o finalzinho. Mais estáveis, a situação vai se tranquilizar. Tá? Tem vento ainda no litoral, na madrugada, tá? Vai se formar uma área de baixa pressão, ciclone, mas bem afastado no oceano. E essa tempestade, esse temporal, é exatamente isso. Muito calor, muita umidade hoje e a chegada da frente fria. Então, os próximos minutos, eu diria, essa próxima hora ainda de total atenção aqui, não só na Grande Porto Alegre, mas em toda essa faixa leste do estado. Quem ainda não pegou vento aqui nessa região da Serra, se prepare para os próximos minutos que essa linha de estabilidade chega. Toda essa região aqui de Novo Hamburgo, Dois Irmãos, subindo São Francisco de Paula, indo para Bento Gonçalves, toda essa linha ali de Vacaria, Campo de Cima da Serra, e toda essa faixa mais leste, indo aqui de Tapes, São Lourenço do Sul. Então, Santa Maria para o oeste, ainda tem chuva, mas o vento já começa a diminuir. Tá. Então, certamente tu vai ouvir o relato dos ouvintes que nos ajudam bastante também. Em seguida, a gente relata, tá? Para vocês os ventos que a gente tem oficialmente nas estações do INET. Mas, como eu te falei antes, a nossa estimativa é que já ocorreram entre 70 e 80 km por hora, pelo menos aqui no Jardim Botânico. Tá, então, te parece, de fato, o Schneider, que a agressividade maior dos ventos deve ser nessa faixa leste mesmo. Embora a gente esteja recebendo muitos relatos de chuva no interior do estado, quase todas as regiões, né? Sul, centro, norte, enfim, o impacto maior mesmo deve ser aqui entre a região metropolitana, aí nessa faixa leste sobe até a serra lá, como tu estava mencionando, e desde o sul do estado também, né? Toda a faixa leste. A linha de estabilidade está provocando agora a chuva forte, com raios também e ventos, ela atravessa de norte a sul. Só que esse impacto, como tu mesmo mencionou, é exatamente nessa faixa mais leste, que ela engloba aqui arredores da Grande Porto Alegre, subindo um pouco em direção à serra e descendo um pouquinho, margeando aqui a Lagoa dos Patos em direção ao litoral. Então toda essa região, volta a pisar, além do vento, deve ter chuva muito forte nas próximas horas, então inclusive com chance de granizo, tá? Chance de granizo, em Porto Alegre, inclusive. Em Porto Alegre, inclusive. Porto Alegre é região metropolitana também. Toda essa faixa mais leste e nordeste do estado. Schneider, como é que a gente chama esse fenômeno? É uma tempestade? É um ciclone? O que está acontecendo? É uma linha de estabilidade severa, tá? De forte intensidade, associada a uma frente fria. É um caso clássico, aquele que tem calor de 33 graus, a umidade é bastante elevada. Quem hoje saiu às ruas hoje, perto de 1 ou 2 da tarde, sentiu uma sensação, índice de calor perto de 40 graus. É verdade. Sim. Esse calorão e da umidade. E aí, o tradicional impacto é quando aquele ar frio encontra esse ar quente, forma a frente fria e aí uma linha de estabilidade severa, com rajadas de vento. Tá? Então, outra coisa importante, esse barulho da chuva que vocês estiveram ouvindo aqui no Jardim Botânico. Tá, outra coisa importante, quando o vento é muito forte na superfície, ele costuma causar arrastar galhos, árvores, detritos de árvores, então fica muito poluído o ambiente, o ar fica cheio de impurezas, detritos. É isso que aconteceu
alguns minutos atrás. Então é um caso clássico, instabilidade severa, frente fria, vendavais, inclusive por chance de granizo. Mas agora, Schneider, até tu colocavas no começo da nossa entrevista que isso era uma condição de mudança do tempo já prevista, mas prevista nessa intensidade toda, Schneider, de ter inclusive esse alerta sonoro disparado pela Defesa Civil aqui do Estado? Isso, o alerta sonoro, Viana, ele só é colocado de forma assim, mais assertiva, mais objetiva, quando as condições locais estarem satisfeitas. Então tinha de antemão previsão de ontem, tá, pelo menos 24 horas, ou até 48 horas antes da previsão. E aí quando se acerca as condições, se identifica que a nuvem de tempestade, o alinhamento tem a perspectiva de pegar em determinada região, é acionado esse alerta, que é o nível mais extremo ali da Defesa Civil. O INMET colocou no nível laranja, são ventos até 100 km por hora, trabalha com aquela margem de 60 a 100 km por hora, mas localmente, eventualmente, claro que a gente não disponibiliza de todos os sensores anemômetros para fazer essa medição, mas em muitos casos o vento até pode ser superior em alguns casos, dependendo onde tiver a formação da nuvem. Tá? Mas eu tinha, a partir da noite, PG, tipo 7 horas da noite em diante, a chuva já vai diminuir bastante, os ventos vão cessar, e a parte mais perigosa é exatamente essa meia hora até 1 hora adiante, tá? Com a chuva intensa, ainda com a previsão dos ventos. Quando a temperatura cair, aí sim as condições já, pelo menos, ficam mais tranquilas em parte aqui nessa faixa leste. Schneider, pela tua experiência, parece uma conjuntura, assim, uma situação bastante propícia para, acho que interrupções de luz, queda de árvores, imagino eu, alguns estragos, é isso, né? Para a gente poder alertar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, especialmente na região metropolitana. Como ela pegou de forte intensidade, questão aqui de 100 km, 150 km para cá, em direção aos vales, ali, próximo a Santa Cruz, em direção ali à região de Sertão Santana. Então, essa região, próxima aqui da Grande Porto Alegre, ou indo aqui na subida da serra, deve ser a região mais atingida, como também era apontado a previsão dos nossos mapas. Então, essa região, certamente, é a região que deve ter maior impacto aí em relação à falta de energia elétrica. Chuva, às vezes, é muito localizada. Uma nuvem ela pode descarregar em 50, 60, 70 milímetros de um ponto e outro chover 10, 15 milímetros. Mas toda essa faixa leste engloba que a região metropolitana tem também, além do vento, a previsão de ter alguns alagamentos. Tá, e Schneider, aqui na Érico Veríssimo, não sei se tu tem essa impressão, Viviana, na Érico com a Ipiranga, que é onde a gente está, me parece que o vento já foi pior, né? A gente está olhando aqui essas árvores que estão na frente. Agora é chuva, né, PG? É chuva, mas exatamente, com a movimentação, a ventania parece um pouco mais tranquila. Vai piorar, te parece? Vai voltar aquela ventania muito forte? Nas áreas onde que já teve um vento muito forte e a chuva, agora já começou a tendência a diminuir. Então, normalmente tem vento que continua o vento 50, 60 km por hora, e o vento não costuma acelerar mais, mas o que aumenta é a chuva. E outro fator importante é cair a temperatura. Caso a temperatura já tenha caído, que é o que está acontecendo agora, então as condições de instabilidade diminuem. Então, esse é um estágio normal, de meia hora, 1 hora que dura a tempestade. Eu ainda alerto que mesmo que o vento não fique tão intenso, a chuva, nos próximos minutos, ela pode ser bastante forte nessa faixa leste aqui. Marcelo Schneider, muito obrigada pelas informações, Schneider. A gente fica em contato, fica monitorando eu também. Diane. Mesmo com a forma em que a gente atualiza, que é as informações principalmente dos ventos que o INMET registrou e da precipitação. Agradeço o espaço, boa tarde para vocês, Enorme. Um abraço, Schneider. Obrigada.